Muitas vezes nós olhamos para o Cristo e nós entendemos, e isso várias outras religiões cristãs fazem dessa forma, e nós entendemos que todo o seu Calvário, e não só o Calvário, porque Jesus sofreu absurdamente ali no Calvário, mas Jesus foi vítima de inúmeras injustiças durante todo o seu processo. E é muito comum a gente entender que esse Calvário, essa entrega do Cristo, essa dedicação dele, e tudo pelo que ele passou, foi para nos salvar. Mas, muitas vezes, de forma desavisada, nós entendemos que ele passou por toda a provação que ele tinha que passar, e que o fato dele ter sofrido tudo aquilo que ele sofreu, isentou a gente da gente passar pelas nossas coisas. É como se ele tivesse expurgado o pecado do mundo. Só que essa interpretação ela cai por terra em qualquer análise menos romântica, né? Porque nós podemos ter uma análise super romântica da vinda do Cristo. E o Cristo não veio aqui por romance. O Cristo veio aqui objetivamente para nos salvar. O Cristo ele vem da posição dele, da condição dele de espírito superior, da condição dele de espírito de luz. Ele volta aqui para a Terra, ele reencarna num corpo desse aqui extremamente denso, situação pela qual ele já passou isso há muito tempo atrás, e ele volta para essa situação com um objetivo muito direto. Então não tem nada de romântico, de lúdico no que o Cristo veio fazer aqui. A gente está aqui hoje, há 2000 anos depois, 2023 anos depois, falando do maior revolucionário da moral da humanidade, porque ele veio e fez o que fez, que não teve nada de lúdico. Foi muito objetivo. A proposta dele era sim de salvação. A proposta de entrega do Cristo, sem sombra de dúvida, nunca foi diferente de tudo aquilo que ele viveu. Tanto que ele reconhece. Ele mesmo diz, né, quando eles estão sentados ali na ceia e ele vira para Judas e fala, vai fazer o que você precisa fazer. Vai lá e faça o que precisa ser feito. Né? E Judas vai lá e faz tudo o que precisava fazer. Ele já tinha esse propósito. Ele estava numa condição superior de existência e veio aqui de forma objetiva para salvar todos nós. Mas alto lá, de novo, não vamos olhar para isso de uma forma lúdica. Porque se ele tivesse retirado todo o pecado do mundo, vocês concordam que no minuto seguinte à sua crucificação não haveriam mais pecadores? Não haveriam mais pecadores. No entanto, as pessoas permaneceram errando. As pessoas continuaram fazendo as suas coisas erradas. Continuaram, muitas vezes, praticando coisas absurdas em nome do próprio Cristo. Passado o tempo, nós fundamos igrejas em nome do Cristo. Nós queimamos pessoas na fogueira. Nós criamos, um grupo de cavalheiros que saía pelo mundo na Idade Média, cortando a cabeça das pessoas em nome do Cristo. Depois disso, nós fundamos uma outra religião cristã, um outro tipo de igreja, uma igreja reformada, que, de novo, usa e abusa em nome do Cristo. E depois surgiram várias outras religiões, ainda cristãs, que não fazem diferente. Dentro das próprias doutrinas espiritualistas, há um abuso da imagem e do que esse Cristo pode fazer, e de que nós estamos supostamente salvos. E aí se permite uma vida de erros, se permite uma vida de pecado, se permite uma vida cheia de exageros. Basta que o quê? Que no momento eu me arrependa. E a partir desse momento que eu me arrepender, eu estou salvo por ele. Não funciona dessa forma. A doutrina vem esclarecer para a gente de uma forma menos lúdica, mas de uma forma mais didática, talvez,
porém muito objetiva, que não funciona assim. A entrega do Cristo, ela foi para que nós estivéssemos falando dele 2000 anos depois. Para que a gente conhecesse essa verdade dele. Ele dividiu o mundo em antes de Cristo e depois de Cristo. A doutrina cristã é a maior doutrina de moralização que existe. Basta ver o propósito que a gente sempre fala. As pessoas que seguem qualquer igreja cristã, começa a olhar para as suas atitudes e começa a mudar o seu jeito de fazer as coisas. E isso provoca transformações. Às vezes até sem perceber. Às vezes até contra a minha vontade. Mas naturalmente Deus vai entrando na minha vida através desse Cristo que vem me apresentar um Deus mais amoroso e eu vou me transformando, vou mudando a minha forma de fazer as coisas. Mas eu não estou salvo. Eu encontro a minha salvação através do caminho prometido por Ele. Eu encontro essa salvação porque através do seu evangelho nós vamos mudar a nossa forma de ser, de agir, de pensar, de sentir. E isso vai provocar uma transformação na nossa vida. E isso vai eliminar o mal, o pecado que existe em nós, nas nossas atitudes, nas escolhas que nós fazemos. E através dessa transformação é que nós estaremos salvos. Porque uma vez que nós entendermos que esse Cristo, ele nos transforma, a gente para de plantar errado, a gente para de fazer coisas das quais a gente se arrepende, e a consequência disso é que nós vamos colher melhores frutos. Mas não da forma lúdica, onde eu posso continuar fazendo tudo, porque eu já estou livre desse pecado, porque o Cristo já me salvou. Esse não é o entendimento da espiritualidade. A espiritualidade explica para nós que nós estamos plantando o tempo todo e que nós teremos que colher. Agora, por que ele fala dessa dedicação? Porque muitas vezes, pelo simples fato de escolher seguir o Cristo, eu quero ser poupado das coisas. Eu escolho o Cristo e o simples fato de eu escolher Ele me coloca na condição de salvação em que eu posso ser poupado de tudo que eu tenho que fazer, de tudo que eu plantei na minha vida. É engraçado como a pessoa que comete um crime, ela muitas vezes deita a cabeça no travesseiro e ela pede para que Deus proteja a sua família. É engraçado como a gente faz as coisas, muitas vezes, fora do propósito de moralidade, só que ninguém aqui é justo consigo mesmo. Ninguém aqui faz um juízo de valor de que, olha, eu estou fazendo essa coisa errada e eu mereço passar por algo difícil e vou ficar esperando passar por essa coisa difícil da minha vida. E vou entender plenamente quando isso vier, quando me alcançar essa decisão que eu estou tomando. Ninguém faz isso. A gente quer fazer as coisas do nosso jeito e a gente quer ser poupado porque a gente escolheu o Cristo. A gente quer fazer parte de uma igreja ou de um centro espírita, a gente quer vir trabalhar na casa espírita e a gente quer que a espiritualidade livre a gente de todos os tropeços do caminho. A gente negocia com o espiritual. Quantas e quantas casas espíritas abrem as suas portas e as pessoas sentam na frente de um guia, de um mentor e pedem conselho para ele de como é que faz para resolver os problemas. Mas quando você estava lá tomando as suas decisões e fazendo as coisas erradas que nós fizemos, nós não pedimos conselho de ninguém. Agora o meu passado me alcançou. E agora eu quero ajuda? Ainda assim é justo. Porque eles são espíritos superiores, que estão à nossa frente, que estão aqui para nos amparar, para ser tutores espirituais, para cuidar da gente. Então a gente ainda pode pedir, que ainda assim eles vão cuidar. Mas concorda que do ponto de vista da justiça divina, nós precisamos passar por uma série de coisas?
que se apresentam na nossa vida? Então, não basta eu chegar aqui, começar a trabalhar na casa espírita e falar assim, agora vai dar tudo certo. Olha, eu estou aqui, senhor, estou trabalhando aqui, ó, segundinha, estou aqui, dando minha palestrinha, está tudo certo, então essa semana minha empresa vai dar tudo certo, todos os meus clientes vão pagar, meu relacionamento vai de vento em popa, meus filhos vão ser super comportados, a gasolina do carro não vai acabar, e tudo isso por uma inspiração divina. Ninguém vai bater no meu carro, né? Eu não vou ficar resfriado, eu não vou ter problema nenhum, nada. Por quê? Porque agora eu estou na casa do Senhor, Ele que se vire para fazer as coisas para mim. Não funciona dessa forma. A triste notícia é que não é assim que funciona. Quando eu estou dentro da casa espírita, eu estou me reformando para que as minhas escolhas daqui para frente sejam mais felizes. Porque as que eu já fiz, eu já plantei. Talvez através dessa reforma e desse novo entendimento, eu vou fazer o resgate do meu passado através de algumas dores, alguns sofrimentos, algumas coisas que vão acontecer na minha vida de uma forma mais resignada, entendendo que é preciso que aquilo aconteça. A gente já falou algumas vezes que não há vítima. Não há vítima. Ninguém, nenhuma vítima no planeta, no mundo, não existe. Se existe um Deus, se existe uma justiça divina, não há vítima. Tudo é feito com a permissão dele. Então, esse convite do Cristo, ele pode ser dolorido de duas formas diferentes. Eu posso escolher. Mas, Ricardo, tem como escolher não ser dolorido? Vai passar por uma escolha dolorida. Qual é a escolha? Primeiro, eu posso não seguir esse caminho. Posso continuar vivendo a minha vida do jeito que eu bem quiser. Ok? Ok. Deu certo até aqui? Dá uma olhada para a tua vida. Deu certo até aqui? Está funcionando ou está doendo? Se está doendo, é porque possivelmente nós não fizemos as boas escolhas. E eu vou continuar por minha conta e risco? Possivelmente eu estou nesse processo de reencarnação, de volta para cá, porque as minhas escolhas do meu passado não foram felizes. Senão nem aqui eu não estava. No entanto, eu estou aqui. Do princípio, né, do processo de evolução espiritual. Isso significa que eu preciso de apoio, eu preciso de auxílio. Por isso Cristo veio, para ser esse auxílio, para ser essa mão estendida que socorre a gente e diz, olha, filho, filha, vai por aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso é ele está fazendo um convite, está estendendo um tapete vermelho e acendendo um farol e dizendo, é por aqui. E a gente fala, não, mas eu quero ir aqui no meio dessa plantação de espinho aqui, porque eu gosto de rasgar o espinho no peito. Eu gosto da diversão de passar no meio do espinho. E aí eu vou pela matagal de espinho. E aí a culpa é de Deus? A culpa é de Jesus, que não me ofereceu um caminho? Ele está me oferecendo um caminho. Então, a primeira escolha que eu tenho qual é? Continuar fazendo as coisas do meu jeito. Isso vai terminar onde? Invariavelmente, em dor. Por quê? Porque eu sou um ser que estou no início do meu processo de evolução. A chance de eu tomar muitas decisões erradas é muito grande. Mas ainda assim, existe o livre-arbítrio e ainda assim é um caminho. Qual o segundo caminho? Que também passa por dor. O caminho de escolher o Cristo. E que dor é essa? A dor de abrir mão das coisas que eu tenho convicção. A dor de abrir mão do jeito que eu estou acostumado a viver, das coisas que eu estou acostumado a fazer, das coisas que eu gosto. É um processo de transformação que gera penalização. Por que é difícil? Por que dói? Por que a gente não quer? Porque a gente está acostumado com aquele viver. A gente está acostumado com as coisas que supostamente fazem bem na nossa vida. Eu trabalho tanto a semana inteira, não é possível que eu não tenha direito
de no final de semana fazer isso ou fazer aquilo. Eu mereço. Às vezes a palavra é essa, mas eu mereço, né? Trabalhei tanto essa semana. E, gente, é uma escolha que a gente vai ter que fazer. Ricardo, mas não tem uma outra? Pode ser que na sua cabeça tenha. Pode ser que em outras interpretações tenha. Eu não estou aqui com a verdade absoluta. Mas eu encaro que, invariavelmente, a gente vai passar por essas duas escolhas. Qualquer outro caminho vai dar um monte de volta e vai chegar nessas duas escolhas. Em algum momento nós vamos ter que passar por essa bifurcação. E o Cristo deixa isso muito claro quando ele diz para nós que é preciso escolher a porta estreita. Grande é a porta da perdição e estreita a porta da salvação. É preciso renunciar às coisas. É preciso entender que nós vamos passar por situações difíceis, mas que com o Cristo é possível passar. Só que, logo depois que você passa, você se liberta das correntes, das amarras, das âncoras que te prendem às situações desse mundo. Logo depois que você passa, você se sente mais liberto. E aí você vai poder viver o resto da sua existência, que é a eternidade, sem esse peso. Ou vai levar muito mais tempo para entender de tantas vezes doer, de tantas vezes eu tomar decisões erradas, né? Gente, do que eu estou falando quando eu estou falando de decisões erradas? Estou falando de tudo na nossa vida. Tudo. Eu resolvo abrir uma empresa. Eu resolvo fazer coisas erradas na minha empresa. Eu resolvo desviar dinheiro. Daí as coisas dão errado, a minha empresa fale. E eu falo, meu Deus, mas estava dando tudo tão certo, estava ganhando tanto dinheiro e quebrei. E fali, não sobrou nada. E eu tive que vender todos os meu carro, minha casa, não sei o quê, para pagar um monte de acerto trabalhista, de um monte de processo que eu tive e agora estou todo ferrado. Fez tudo errado. Escolheu um caminho errado. A consequência de um caminho errado é a dor. Escolhi trair a minha esposa, meu marido. Levei uma vida inteira de traição. Lá na frente, a família descobre. E meus filhos descobrem. E todo mundo descobre. E aí, vão olhar para mim e vão me julgar, e a minha esposa vai ficar triste, eu vou sair de casa sem nada, e ainda vou ficar com uma situação muito crítica com os meus filhos, que vão olhar para mim com um olhar de julgamento, que vão achar que por que eu fiz isso com a mãe deles e tal. Não escolheu o caminho? A consequência é essa. Entende? Acho engraçado. A pessoa sai de carro com pressa, costurando, fazendo, dia chuvoso, sinaleiro, carro cheio, um monte de gente costurando e buzinando, o cara bate o carro e fala assim, não é possível que eu bati o carro. Está fazendo coisa errada. A consequência é o quê? Coisa boa? Então, é em tudo que a gente faz. É em tudo que a gente faz. Saio de casa, bebo. Vou falar, não, mas eu estou bem. Minha casa é aqui pertinho, vou voltar dirigindo. Atropelo uma pessoa. Não é possível que isso aconteceu comigo. Nunca, sempre bebi e dirigi, nunca deu problema. Até dá. E você tem uma outra vida envolvida. Entende? Pessoa mexe com droga, que usa droga, não é nem traficante, é uma pessoa que usa droga. Está com droga dentro do carro, sai, cai numa blitz, uma parada policial, o policial para, fala assim, e agora? Quantos mais exemplos de quantas outras coisas? De tudo. Vive uma condição que não é a sua, passa por uma situação financeira extremamente complicada, mas não consegue poupar, não consegue guardar, não consegue viver de acordo com a sua realidade. Por quê? Porque está influenciado pelas redes sociais, pelos amigos que podem, que postam, que fazem, que tiram fotos de pratos, de não sei o quê, e eu também quero viver isso. E a pessoa vive uma ilusão com o dinheiro que ela não tem.
E está chateada porque está sem dinheiro. E as coisas para mim nunca dão certo. Mas eu gasto mais do que eu tenho. Em tudo, em todas as coisas que a gente fizer. E aí a consequência das coisas erradas que a gente faz é de Deus? Não é. Tem uma infinidade de coisas erradas aqui para citar, né? De falta de cuidado, vai parar no hospital, pessoa nunca, né? Isso é muito das antigas, né? Principalmente em relação aos homens. Não, eu tenho uma saúde de ferro. Nunca. A última vez que eu fui no médico foi em 1960 e não sei quanto. Aí vai agora e descobre que está com câncer na próstata, porque não quis fazer o exame. Porque é o machão. Né? E aí? Causa e consequência, escolhas. A gente faz elas o tempo todo. Às vezes é displicente com a gente, às vezes é displicente com o outro. Então existe um caminho de cuidado. E existe um caminho de relapso. Como é que a gente vai fazer? Dá mais trabalho cuidar? Dá. É mais difícil fazer as boas escolhas? Aham. Mas as consequências delas são melhores? São melhores. Então, é viver com essa responsabilidade. É estar conectado nesse Cristo e o pensamento assim, né? O Augusto até falou no dia que a gente veio falar. O que Cristo faria? Se eu sou um cristão, eu devo viver de acordo com o que ele faria, de acordo com o que o Cristo prega. Isso em relação aos outros e em relação a mim mesmo. Agora, sendo seguidor dele, eu imagino que eu vou ter um caminho suave? Eu vou ter um caminho de escolhas que serão difíceis. E, gente, que precisam ser feitas. O mais interessante disso é que a gente vai ter que fazer essa escolha. O livre-arbítrio nosso vai em quando a gente vai fazer. Mas se a gente quiser caminhar, a gente vai ter que fazer. Isso é um livre-arbítrio fake? Não. É teu livre-arbítrio, você é um cara eterno. Você é um ser eterno, você não acaba. Até quando você pode empurrar essa forma de ser e de viver? Até quando você quiser. Ou pode passar a olhar para isso. No texto de Mateus, ele fala assim, né? No texto de Mateus ele fala assim, né? Se ao senhor da casa chamaram Beelzebu, quanto mais aos membros da casa dele. O que ele está falando para nós? Quantos de nós não estamos prestando atenção nas coisas de Deus? O que é o meu lar? O que eu pratico no meu lar? O que eu cultivo no meu lar? Na minha empresa? Nos lugares onde eu estou? O que eu prego? O que eu sigo? Porque não é da tua vontade de querer ser do bem que se faz uma pessoa do bem. São das suas atitudes. Tem uma frase de Aristóteles que diz assim: somos aquilo que fazemos repetidamente. Quem é você? Você é aquilo que você faz todos os dias. O que você faz todos os dias? Você é isso? Ricardo, eu não sei quem eu só sei que eu estou cansado de fazer a mesma coisa. Eu acordo, trabalho, volto para casa, durmo, acordo, trabalho, volto para casa. Você está achando que você é um nada, que você não faz nada? Então faça alguma coisa. Olha, faça uma autoanálise. Você é aquilo que você faz repetidamente. E se as minhas atitudes não são boas, se o meu proceder não é um proceder de amor, não é um proceder de moralidade, eu posso achar o que eu quiser.
mas eu sou aquilo que eu faço. Para eu ser alguma coisa diferente, eu tenho que ter um proceder diferente. E qual é o convite desse proceder diferente? O Evangelho. Que provoca a gente, que transforma a gente, para que a gente faça escolhas diferentes na nossa vida. E é não compactuar com as coisas erradas. É não participar das coisas erradas. Mas, Ricardo, eu vou virar um chato, eu vou virar uma chata, e eu vou perder pessoas à minha volta. Não, você não precisa ser arrogante. Você não precisa ser uma pessoa que vai julgar o outro. É só você não participar. Sem si achar melhor. Porque daí você não está participando de uma coisa que é ruim, mas está fazendo outra coisa ruim. Quer se achar superior. Pode convidar a um proceder diferente. Está todo mundo reunido em casa, né? Daí aquela amiga mais legal não foi. Aí está todo mundo falando da amiga mais legal lá em casa, né? Convida as pessoas, fala, ó, escuta, vamos mudar de assunto? Ah, não é legal, né? Vamos falar de outra coisa. Ah, não, imagina, mas nós não estamos falando mal dela. Não, eu sei que não estão. Mas vamos fazer outra coisa. Vamos falar de outra coisa. Né? Puxa o assunto de algum político, que daí está mais longe, daí não... Estou brincando, não façam isso. Mas, gente, precisa ter esse entendimento, desse fazer diferente. Fazer a coisa certa. Fazer a coisa certa. Tem uma outra coisa que ele fala aqui, ó, que muitas vezes a gente age aqui querendo reconhecimento público de virtudes que a gente tem. O que é uma virtude? O que é uma virtude? É uma coisa boa, né? É uma atitude legal, um proceder legal, porque a gente fala assim, é uma qualificação, né? Uma qualidade que a gente tem. Mas quais são as minhas qualidades? Que virtude eu tenho? Ah, eu quero ser reconhecido como um cara, o quê? Qual é a virtude que você quer ser reconhecido que não está ligado ao ter? Ah, eu quero ser bonito, quero ser reconhecido porque eu sou bonito. Quero ser reconhecido porque eu sou magro, essa não vai rolar. Quero ser reconhecido porque eu sou, às vezes, muito aparência física. Quero ser reconhecido porque eu sou uma pessoa importante, ego. Quero ser reconhecido porque eu faço a diferença. Por que você quer ser reconhecido? Normalmente, a gente coloca essas coisas que são daqui do mundo na frente. É o que ele diz. A gente quer ser reconhecido pelo mundo, pelas coisas do mundo. E as verdadeiras virtudes, as virtudes do Espírito, elas ficam no segundo plano. O que choca mais? Quando você encontra alguém boa pinta, que está todo arrumado ou toda arrumada, né? Que tem uma aparência legal, que conversa bem, que fala bem, né? E você olha só para o exterior, só para aquilo que está aparentando. Ou quando você encontra uma pessoa muito humilde, e aquela pessoa tem um coração extraordinário, mas você não consegue ver o coração dela. É lógico, gente, que vai chamar a atenção o boa pinta. É lógico que vai chamar a atenção, a gente olha para a pessoa e a gente... Mas o que deveria chamar a nossa atenção é o ser. Olha na casa espírita. Presta atenção na casa espírita. Quem aqui já veio na quarta-feira? Levanta a mão. Legal. Vocês já viram aqui na quarta-feira. Tem um gordinho barbudo que fica andando para um lado e para o outro falando e chamando a atenção das pessoas e conversando. Fala com o Ricardo, fala com a Salete, fala... A gente está no holofote aqui da situação, certo? E muitas pessoas vêm procurar a gente para conversar com a gente. A gente está em destaque.
O trabalho acontece, gente, por trabalhadores anônimos, que estão quietinhos, sentadinhos, que não aparecem, que fazem seu atendimento, termina, junta suas coisinhas, vai para casa, quietinho, tá tudo certinho. A gente presta atenção naquilo que se destaca. E, na verdade, o mais importante é aquele que passa despercebido, que passa no anonimato. Uma comparação, a gente ouve falar do Chico, a gente ouve falar do Divaldo, a gente ouve falar de grandes médiuns, né? Citando talvez os dois maiores nomes, mas muitos outros médiuns, né? Famosos da doutrina espírita. E quantos há que nós não sabemos quem são, que estão trabalhando no anonimato, quietinhos, lá nos seus centros, numa infinidade de centros que existem por esse Brasil, quietinho, amorosamente acolhendo as pessoas, fazendo seus fraternos, acolhendo esses corações aflitos. E quem é o médium mais importante? Se a gente só tivesse 2 médiums na humanidade, como é que a gente faria? Se tivesse vindo só os 2. Como é que seria esse trabalho de socorro? Existem alguns que vão se destacar, que são missionários, que vieram para cumprir um papel diferente. Mas o grande trabalho é feito pela infinidade de médiums que estão no anonimato. Então, a gente não pode querer buscar esse destaque. É lógico que precisa de alguém para organizar a casa, para fazer a casa funcionar, para coordenar os grupos, para fazer com que as coisas aconteçam. Isso vai precisar em todos os lugares. Agora, essa pessoa não faz a casa funcionar sozinha. Cada um dos trabalhadores da casa. A pessoa que chegou hoje mais cedo e encheu os copinhos de água. A pessoa que chegou e organizou a maca, ou que subiu e organizou lá em cima. Que se reuniu, que conversou com as pessoas, que organizou as fichas, que entregou as fichinhas de atendimento, que organizou o fraterno. A pessoa que limpou o banheiro. A gente chega na casa espírita, vai no banheiro e o cestinho do banheiro está limpo. Acredite. Ainda nós não chegamos na situação de desmaterialização da sujeira na casa espírita. Ela precisa ser limpa. Quem é a pessoa mais importante da casa espírita? Todo mundo que está trabalhando, sem buscar esse destaque. E o que o Cristo vem dizer para nós? Que muitos de nós estamos buscando esse destaque nas nossas vidas. Olha para a sua vida, olha para a minha vida. Como que sou eu no meu trabalho? Como que sou eu no meu relacionamento? Como sou eu na rua? Aonde eu estou? Eu quero me destacar pelo quê? Eu quero que as pessoas observem o que em mim. Não estou dizendo que você não pode parar na frente do espelho e se arrumar e tal, e olhar e falar assim, nossa, hoje eu estou sensacional. Pode. Mas o fato é que a gente nunca olha para o espelho, nunca a gente olha para o espelho e fala assim, nossa, hoje eu vou sair, eu vou ser do bem. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Ninguém tem essa atitude de olhar para o espelho e falar assim, nossa, hoje cedo, hoje eu vou sair daqui, hoje meu dia vai ser sensacional. Hoje as pessoas vão olhar para mim e vão ver uma pessoa que vai fazer o bem, que vai acolher, que vai ter paciência, que vai ser sutil nos seus posicionamentos, e isso e aquilo. Ninguém faz isso. Então, a gente precisa olhar para aquilo que tem valor. É lógico que eu posso estar muito bem apresentável, mas eu não posso querer ser só reconhecido por fora. Eu não posso só querer ser reconhecido por coisas que são transitórias. Aquilo que o Cristo vem propor na nossa vida é o que verdadeiramente fica. E é o que a gente menos presta atenção. Por isso que dói. Por isso que o convite dele é, olha,
Se você não prestar atenção nas escolhas que você está fazendo, você será vítima das suas próprias escolhas. Agora, se você prestar atenção, você terá o mérito das boas escolhas. Vai ser difícil tomar essas decisões? Com certeza. Por isso o mérito. Se fosse fácil, não tinha mérito. Se qualquer um faz, qualquer um faz. Não tem mérito. Agora, escolher fazer diferente, escolher tocar a vida das pessoas, escolher ter paciência e ouvir, sabe? Isso faz a diferença. E você precisa estar atento para essas coisas. O convite de hoje, do nosso Evangelho, é para que a gente seja cristão. E sendo cristão, a gente tem que saber que a gente pode viver uma parte muito insignificante do que o Cristo viveu, daquilo que foi a sua experiência aqui. Jesus foi chamado de feiticeiro, crucificado como malfeitor e arrebatado de sua amorosa missão para um madeiro afrontoso, que não devem esperar seus aprendizes sinceros quando verdadeiramente devotados à sua causa. O que é fazer o bem, né? O que é levar a palavra do Cristo nos dias de hoje? Olha para trás, olha, eu gosto muito das obras da doutrina que fala dos primeiros cristãos, da dedicação deles. Hoje nós não precisamos mais enfrentar arenas para falar do Cristo. Tem uma obra em especial que se chama Há 2000 anos. É uma obra que relata uma das vidas de Emmanuel, onde ele foi um senador romano chamado Publius Lentulus. E não vou contar a história, né, mas em um dos processos que a sua esposa tinha conhecido o Cristo e ela estava seguindo o Cristo, ela quis sair de casa, não queria mais seguir, né, aquela forma de viver. Ela já estava muito tempo afastada do marido, ela não queria mais viver aquilo. E ela se reuniu com algumas pessoas em oração, e aí ela foi capturada pelos romanos, junto com a moça que trabalhava na casa dela. E aí quando chega lá, eles reconhecem as roupas, a vestimenta dela, que era de uma romana. Rapidamente, ela pede para trocar de roupa com a pessoa que trabalhava para ela, né, com a sua funcionária. Na verdade, eu acho que era sua escrava, e ela pede para trocar de roupa. E aí a escrava fica com a roupa da romana, e ela fica com a roupa da escrava, e a escrava é liberada, e ela fica lá. Quando eles abrem os portões e ela sobe para dentro da arena, as feras começam a devorar. E a leitura, né, a explicação é que os leões rasgavam as carnes, e eles cantavam em júbilo, porque eles já não estavam mais presos ao corpo. Eles já viam um portal e viam o próprio Cristo que vinha resgatá-los. Hoje nós não temos mais que enfrentar as feras, mas hoje a gente tem que enfrentar a gente. E de verdade, nem se compara. Só que a gente não é tão incisivo em nossas decisões. A gente não é tão firme em nossas decisões. Hoje nós não precisamos enfrentar feras nas arenas para provar que somos seguidores do Cristo. Na verdade, nós não fazemos nem minimamente isso. Nós sequer queremos provar que nós somos seguidores dele, através da mudança das nossas próprias atitudes.
Eu canso de dizer que a gente tem uma relação com Cristo de servidão. Não de servidão nossa, de servidão dele. Essa relação precisa mudar. Eu preciso mostrar que o Cristo está presente na minha vida através das minhas atitudes, através da minha transformação. E não adianta eu falar que eu creio nele. Quantos de nós dizemos que nós cremos no Cristo? Acreditar que ele existiu, muitos acreditam. Mas eu posso dizer que eu sou um cristão? Cristão é quem segue o Cristo. Eu sou um cristão? Eu sigo o Cristo? Ou eu acho muito massa, muito bonito o que ele fez, mas ele era o Cristo, né? Ele fez porque ele era o Cristo, porque ele tinha capacidade de fazer. Não, eu não. Não, mas você precisa perdoar aquela pessoa. Não. Mas o Cristo falou de perdoar. Não. Mas o Cristo é o Cristo. Eu? Não, eu não. Não perdoo, não. E não consigo perdoar. Não consigo me desvincular dos meus apegos emocionais, do monte de limitação que eu coloco na minha vida. Não consigo perdoar coisas que aconteceram comigo no meu passado. Não consigo ter esse olhar cristão sobre nada na minha vida. E aí, eu sou um cristão? Não, eu não sou. Eu só acredito que ele existiu. Acho muito massa tudo que ele fez. Mas não sou. Então, entende como essa renúncia, ela não é algo confortável? Por isso que ele fala que nós que nos dizemos seguidores do Cristo, precisamos encarar a forma de fazer de um jeito diferente. Não é confortável. Não é uma situação legal, bacana. É uma situação de projeção, de desconforto. Eu tenho que estar incomodado com aquilo que não presta em mim. Para finalizar, o Cristo ele traz uma lição na oração do Pai Nosso. Eu já citei isso algumas vezes e eu sempre que posso cito. Quando o Cristo fala, livra-nos do mal, que tem a ver com o começo do nosso bate-papo de hoje. O Cristo não veio para livrar a gente, para salvar a gente no sentido de que a gente não precisa se preocupar. E quando ele fala, livra-nos do mal, amém, ele não está falando que é para tirar o mal do meu caminho, para que eu não enfrente o mal na minha vida. Não é disso que ele está falando. A gente ora dessa forma, pensando assim, olha, Senhor, se eu tiver que passar por alguma dificuldade, o Senhor dá uma ajeitada aí, tira da minha frente, porque eu quero só good vibes. Quero só coisas boas da minha vida. E não era disso que o Cristo estava falando. O Cristo estava falando assim, livra-nos do mal que há em nós. Me livra do mal que há em mim. Porque o mal que há em mim faz com que eu faça más escolhas. Que eu plante sementes amargas. E o plantio é livre e a colheita obrigatória. Então eu preciso me livrar do mal que existe dentro do Ricardo para que eu possa fazer melhores escolhas. E aí a consequência dessas boas escolhas é que eu vou colher frutos doces. Mas não imaginar um Deus que tem as suas predileções. Ora, Deus não é justo? É justo, certo? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Deus é justo. E ele será justo se você plantar o mal e colher o bem? Mas ele não é justo? Ele é justo? Como eu posso estar fazendo escolhas infelizes, escolhas difíceis, e ter a expectativa de que esse Deus fure a regra do plantio é livre, a colheita é obrigatória, fure a regra da causa e efeito, e me conceda coisas boas, sendo que eu não plantei coisas boas? Lembra dos exemplos que eu dei?
Deus vai compactuar comigo com as coisas erradas, com o desvio que eu estou fazendo na empresa, com a traição que eu estou fazendo na minha esposa e no meu marido? Vai compactuar comigo, vai continuar me protegendo? Não permitindo que eu passe por coisas difíceis? Por quê? Porque eu sou um predileto? Isso não existe, gente. Então eu estou fazendo coisas erradas e estou pedindo para Deus ser compactuar com as coisas erradas que eu estou fazendo? É um absurdo. Mas a gente pensa assim. Me respeita o nosso livre-arbítrio. A gente pensa assim. A gente acha que a gente tem o livre-arbítrio para escolher o que quer plantar e que a gente tem o livre-arbítrio para escolher o que quer colher. A gente não tem o livre-arbítrio. Todo mundo aqui é prisioneiro das suas escolhas. Você pode escolher o que você quiser, mas você é prisioneiro das suas escolhas. Elas vão te alcançar. Então, eu preciso mudar o proceder. Me livra do mal que há em mim, para que eu não faça más escolhas. E a consequência delas, das boas escolhas, serão boas. Agora, imaginar que eu serei poupado, não funciona assim. A lei de Deus, ela é indiscutível, ela não se adapta. Não importa a sua religião. Por mais que você acredite que o teu Deus da tua religião é um Deus que vai te salvar de um jeito diferente, acredite. Se ele fizer isso, ele não é justo. Se ele fizer isso, ele não é Deus. Ele criou uma regra geral que vale para todo mundo. Mesmo para quem não acredita nele. Mesmo para quem acredita. Para uma ou para outra religião, tanto faz. Lei de causa e efeito. Então, gente, as consequências são de acordo com as nossas escolhas. E o convite que ele faz é, de novo, a reflexão. Quem eu sou? Eu sou aquilo que eu faço. O que eu faço? O que eu tenho feito? Quais são as minhas atitudes? É isso que diz quem eu sou. Se não está legal, vamos mudar. Vai doer? Pode ser que sim. Possivelmente sim. Na verdade, tomara que sim. Porque se doer significa que está mudando, está transformando. E isso é bom. Isso faz bem para nós, como espírito. Muitas vezes aqui no corpo físico, não. Mas como espírito, sim. E o nosso propósito maior é evoluir enquanto espírito. É aprender as coisas que nós precisamos aprender. Ser diferente, inspirar o bem. Inspirar as pessoas a serem do bem. Mesmo eu sendo tão insignificante. Mesmo eu sendo tão insignificante. As pessoas estão observando a gente o tempo todo. Estão aprendendo com a gente o tempo todo. Coisas boas e coisas ruins. O que as pessoas têm aprendido comigo? O que as pessoas têm aprendido contigo? Quais são as minhas atitudes? Quem eu sou? Pensem nisso. Amém? Amém.